Acho que vai começar a gravar. Comecei. Pronto. Gente, só um segundinho que eu preciso atender o telefone aqui rapidinho. Alô? Oi, gente, voltei, desculpa. Minha internet caiu. Estão me ouvindo? Sim. Compartilhar a tela aqui com vocês de novo. Pronto. Prontinho. E aí, o que vocês colocariam nessa questão? Ser também fatores de disseminação das espécies, das sementes das espécies. E é exatamente isso mesmo, gente. Por quê? Ele já dá até uma dica aqui para vocês, que a extinção de preguiças gigantes, cuja base eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal. Então, de cara, vai ser a produção de flores? Não, né? Pode até vir a ser, no fim das contas, como produção de flores, assim, mas como uma consequência, né? O evento descrito mesmo com a flora descrito, que ele fala, descrito, são os fatores de disseminação das espécies, que nesse caso eram feitas pelas preguiças gigantes, ok? Uma dessas coisas, uma das que eu já falei com vocês, que é resquício da fauna, dessa fauna gigante, é o abricode macaco. Então tá, vamos lá. 13.
A imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para tratamento do esgoto residencial. E aí aqui tem toda a questão, toda a dinâmica, né, do funcionamento de uma estação de tratamento de esgoto individual. E aí ele pergunta assim, em qual etapa decanta-se o iodo a ser separado do esgoto residencial? Aí vamos lá, gente. Ele tem caixa de gordura, onde retém os detritos da pia e cozinha, liberando água quase isenta de gordura. 2. Caixa de passagem. Recebe o que vem dos banheiros e lavadeira, reunido todo o esgoto. 3. Tanque séptico. Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. 4. A caixa de inspeção, ela vai facilitar a distribuição dos efluentes. 6. Cisternas. Aqui, como etapa final, o sistema será tratado com cloro. E o 5, que é... fui direto para o 6. No 5 é o filtro biológico. Aqui as colônias de bactérias consomem a matéria orgânica. E, por fim, no 6, as cisternas. Aqui, como etapa final, o sistema será tratado com cloro. Em qual etapa vocês acham que o iodo, a ser separado do esgoto residencial, é decantado? Vocês lembram o que é decantado? A galera que gosta de um vinho deve saber o que é. O que vocês colocariam? Ai, o computador travou. Eu fiquei em dúvida entre a 6 e a 3. A 6 e a 3? Desculpa, meu computador deu uma travada aqui. Por que você está na dúvida em 3? Eu estou entre a cisterna e o tanque séptico. Por quê? Porque aparentemente ele está em repouso para ver a decantação. Não tem um negócio de decantação que você vai ou por ferver e aí o outro passa pelo aquele funil. Eu estava tentando lembrar do processo de decantação. Então, a decantação, ela é justamente isso, você deixar algo em repouso, né? Ali paradinho, justamente para você fazer essa separação de matéria. É que nem a decantação mesmo, até do vinho. Você deixa ele ali decantando, para quê? Para sair aquele... para sair o álcool. Então, nesse caso, vai ser justamente o 3, o tanque cético, que o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. Porque quando você deixar essa água parada, o que for mais pesado vai justamente descer. Então, você consegue separar melhor alguns elementos, nesse caso o iodo, do resto do esgoto, beleza? E aí, depois você vai passar pela facilitação de distribuição dos efluentes, e lá no 5, a colônia de bactérias consomem a matéria orgânica e o resto vai seguir o rumo. Beleza? Ficou claro para todo mundo? Sim. Sim. Porque nesse... Então, Porque
Oi? Nesse caso, vai ser a resposta C mesmo. Então, é o tanque séptico, não é isso? Isso mesmo. Beleza. Vamos seguir. Enem 2021 também. Uma escola iniciou o processo educativo para implantação da coleta seletiva e destino de materiais recicláveis. Para atingir seus objetivos, a instituição planejou: 1. Sensibilizar a comunidade escolar, desenvolvendo atividade em sala e extraclasse de maneira contínua. 2. Capacitar o pessoal responsável pela limpeza da escola quanto aos novos procedimentos adotados com a coleta seletiva. 3. Distribuir coletores de materiais recicláveis específicos nas salas, pátio e outros ambientes para acondicionamento dos resíduos. E ele fala assim: para completar, A. Realizar campanhas educativas de sensibilização em bairros vizinhos para fortalecer a coleta seletiva. B. Firmar parceria com a prefeitura ou cooperativa de catadores para recolhimento dos materiais recicláveis e destinação apropriada. Organizar visitas ao lixão ou aterro local para identificar aspectos importantes sobre a disposição final do lixo. Divulgar na rádio local, no jornal impresso e nas redes sociais que a escola está realizando a coleta seletiva. Ou colocar recipientes coletores de lixo reciclável fora da escola para entrega voluntária pela população. E aí, qual que vocês acham? A C? Organizar visitas ao lixão ou aterro local para identificar aspectos importantes sobre a disposição final do lixo. Alguma outra? Alguém fala alguma outra ou mantém nessa? Eu respondi A e o Yoro B. Oi? A ou B? Eu respondi letra A e o Yuri B. Letra B. Da campanhas educativas de sensibilização. Tá abrindo aqui o... Tá. Acho que saiu a compartilhação. Parou de compartilhar. Sem querer. Vou compartilhar de novo. Então, gente, aqui é mais uma daquelas de questão, assim, interpretação de texto. Qual é a mais certa? A prefeitura ou cooperativa de catadores para recolhimento dos materiais recicláveis e destinação apropriada. Por quê? Ele fala assim, para completar a ação proposta no ambiente escolar. O que falta ser inserido no planejamento? Ele começa assim, sensibilizar a comunidade escolar desenvolvendo atividade em sala e extraclasse. Isso foi um passo. O outro, capacitar o pessoal responsável pela limpeza da escola quanto aos novos procedimentos adotados com a coleta seletiva. Esse já é o segundo passo.
E 3, distribuir coletores de materiais recicláveis específicos nas salas, pátio e outros ambientes para acondicionamento dos resíduos. Beleza? E aí, o que que acontece? Para você fechar tudo isso, para você ter uma destinação final, você já sensibilizou, você já capacitou e você já deu os meios para esse lixo ser separado no ambiente escolar. Agora, qual é o próximo passo? Qual é o passo final? É quando ele vai sair de dentro da escola, né? E aí, nesse caso, vai se firmar parceria com a prefeitura ou com alguma cooperativa de catadores para o recolhimento desses materiais recicláveis e destinação apropriada. Porque não faz nenhum sentido você dividir isso dentro da escola e, quando forem recolher, misturar tudo, todos os lixos, né? A ideia é você ter uma coleta seletiva e específica, beleza? Essa realizar campanhas de educação seletiva, ela não vai completar essa ação proposta. Tipo assim, ela vai ajudar? Vai. Mas não vai completar e não vai entrar necessariamente nesse planejamento. Vai ser uma coisa fora do ambiente justamente escolar. Organizar visitas ao lixão ou aterro para identificar aspectos importantes sobre a disposição final do lixo. Isso é uma campanha de conscientização. Mas, para e pensa, você não acha que essas visitas ao lixão ou aterro local uma parte de sensibilização dessa comunidade escolar? Ela faz parte de uma atividade extra-classe, entendeu? Ela estaria ali nessa parte de sensibilização. Divulgar na rádio local, assim, isso não vai fazer muito. Isso seria uma ideia de comunidade, no geral, colocar recipientes coletores de lixo reciclável fora da escola para entrega voluntária pela população. Não, a gente está aqui falando no ambiente escolar. Então, vai ser firmar parceria com a prefeitura ou cooperativa de catadores para você ter uma destinação certa desse seu lixo. Beleza? Alguma dúvida? Não, depois que eu li com Não. calma, era B. Então, vamos lá. Então, assim, eu vou para a parte lá embaixo de vegetal. Essa aqui é interessante. Esse 35. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Esses animais são terrestres, em sua grande maioria, e ocupam os mais variados habitats, pântanos, desertos e solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes do filo artrópoda a habitar a terra seca. A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre é a presença de... Gente, para e pensa. Quem consegue sair do ambiente aquático e consegue conquistar o ambiente terrestre? A gente falou isso lá na questão também de vegetais. Qual é o pulo do gato? Vocês lembram? O que esses organismos conseguem evitar? Se alguém responder alguma coisa.
Hein, galera? O que que vocês acham que quem sai da água e vai para a terra consegue evitar? Seja animais, sejam os vegetais. Nesse aí eu achei que era o seu, eles escolheram por causa da regulação hídrica, né? Do controle hídrico corporal. Beleza. O que que ele está fazendo aí? O que é esse controle hídrico corporal? O que você diria que é, mais ou menos? Pode explicar da forma que vier, né, que você acha que convém, não tem problema não. É a perda de sais minerais para o meio, né? Porque se ele vem para o meio aquático, ele tem, teoricamente, a parte hídrica dele, osmótica, deve ser uma. Quando sai para a terra, é outra. Quando eu estou dentro da piscina, é uma coisa. Quando eu saio da piscina, é outra. Então, acho que eu parei de compartilhar aqui sem querer. Aqui, opa, não sei se deu para vocês verem. Mas, enfim, é justamente esse exoesqueleto constituído de quitina que vai auxiliar no controle hídrico corporal. O que acontece, gente? É justamente porque vai ajudar a evitar essa perda de água. Ele diz, circulação sanguínea aberta que impede desidratação dos tecidos corporais. Nada a ver. Assim, a circulação sanguínea aberta não tem nada a ver com isso. O exoesqueleto, na verdade, é aquela... Como se fosse, não sei se vocês já viram cigarra fazendo a muda, que parece uma outra cigarrinha, né, que fica em volta. Esse exoesqueleto, né, tal, de quitina, ele vai auxiliar na movimentação desse animal, tá? E também vai auxiliar no excesso de perda de água do animal. É isso, gente. Todo organismo que conseguiu conquistar bem o meio terrestre desenvolveu estratégias que evita o ressecamento e a perda de água. Beleza? Conseguiram? Sim, Entender? sim. Ótimo. Que bom, gente. Esse daqui também é interessante. Algumas espécies de tubarões, como o tubarão branco e o tubarão martelo, são superpredadores da cadeia alimentar subaquática. Seus órgãos sentidos são especialmente adaptados para a localização de presas e até mesmo a quilômetros de distância. Pesquisadores americanos, trabalhando com tubarões do gênero Squalus, verificaram que a capacidade de detecção e captura de presas por esses indivíduos é diminuída quando eles se encontram expostos a campos magnéticos gerados artificialmente na água. Considerando os órgãos de sentidos típicos desses animais, que tipo de receptor foi afetado no experimento? Aí ele fala fotorreceptor, mecanorreceptor, eletroreceptor, termorreceptor ou quimiorreceptor. Então, vamos voltar aqui. Eles são adaptados para localização de presas e até mesmo quilômetros de distância. Ó, a captura de presas é diminuída quando eles encontram expostos a campos magnéticos gerados artificialmente na água. Beleza. Aí, considerando os órgãos sentidos desses animais, que tipo de receptor foi afetado no experimento? Vamos por partes. Foto quer dizer o quê, gente? Luz. Então, o fotorreceptor seria um receptor sensibilizado por luz, luminosidade. Mecanorreceptor. E aí é uma parte mais, né, da mecânica, alguma coisa enfim, ondas, por exemplo, seria um mecanorreceptor. Eletroreceptor vai ser o quê? Aí alguma coisa de energia, né, mais elétrica, um choquezinho, né, que seria uma descarga aí elétrica. Termo é o quê? Calor. E químio seria uma coisa justamente mais química.
E aí ele fala que é expostos a campos magnéticos gerados artificialmente na água. Aí tenta puxar aí alguma coisa na cabeça de vocês de física e tal, e vamos tentar aqui misturar com a biologia. Qual que vocês acham que é a resposta dessa questão? Qual receptor vocês acham que foi afetado no experimento? Eu coloquei a C. Eletroreceptor? Ok. Deixa eu ver se alguém respondeu alguma coisa no chat. Todo mundo votou sim. Vamos ver aqui a hora da verdade. Exatamente. Letra C. Os tubarões. Ai, já dei a resposta da T7. Droga. Os tubarões conseguem detectar campos magnéticos através de ampolas de Lorenzini, ok? Localizados principalmente na região da cabeça, formadas por um conjunto de poros que se conectam com eletroreceptores por meio de canais preenchidos por uma substância gelatinosa, favorecendo com que esses animais captem sinais elétricos muito baixos produzidos por suas presas. Viu, gente? É só uma coisa que a gente tenta ir na interdisciplinaridade, juntar e lembrar um pouco da física, beleza? Deu para entender? Rapidinho. Deixa eu Sim. aqui. Às vezes, a gente não precisa nem saber a coisa mais específica do mundo das questões, mas a gente consegue fazer algumas leituras e correlações, até bem, de forma bem interdisciplinar, que nos dê a resposta, beleza? E como o Enem ele está sempre tentando avaliar diversas, como é que fala? Eu esqueci a palavra agora. Habilidades, isso aí é um tipo de habilidade que eles também vão justamente avaliar em vocês. Essa questão 37. Fala assim: grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamento de petróleo. Essas aves são lavadas com água e detergente neutro para a retirada completa do óleo de seu corpo e, posteriormente, são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente pode não ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação. Ok. E aí ela fala assim, para flutuar, essas aves precisam de A, recuperar o tônus muscular, B, restaurar a massa corporal, C, substituir as pernas danificadas, D, restabelecer a capacidade de homeotermia, ou E, refazer a camada de cera impermeabilizante das penas. Ah, é? Mais alguém? Exatamente. Refazer a camada de cera impermeabilizante das penas. Por que vocês responderam essa? É porque eu acho que essa cera tem alguma coisa a ver até com o voo dela, alguma coisa, não é só com água, não. Tem alguma outra coisa que eu não lembro o que é. Justamente, elas são impermeabilizantes, elas impedem que
que as aves ficam completamente encharcadas. Por exemplo, num dia de chuva, ou aquelas aves aquáticas, essas aves aquáticas, no caso, na hora que elas vão mergulhar para pegar um peixe, que a gente sempre vê, né? Aquela gaivota, fragata, essas coisas que elas mergulham assim para pegar. Imagina se elas não têm essa cera hidrofóbica. Imagina se elas mergulhassem e saíssem completamente encharcadas, elas iam ficar muito pesadas, elas não iam conseguir voar. Então, justamente essa cera impermeabilizante vai evitar que elas fiquem pesadas para o voo, e por ela ser hidrofóbica, vai dar também essa capacidade de flutuar. Beleza? Dá para vocês entenderem? Que elas ficam lá em pé, flutuando na água. Alguma dúvida? Acho que essa é bem de boa de se fazer. São que horas? 7. Vamos fazer mais uma? E uns 10 minutinhos para a gente ficar de descanso. Enem 2019. Na piscicultura, costuma-se usar larvas de artêmia, um crustáceo, para alimentar larvas de peixes. Os ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada e, sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio, eles eclodem, liberando suas larvas, também conhecidas como náuplios. Para recolher os náuplios, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e estes começam a subir em direção ao gargalo. Esse comportamento das artêmias é chamado de geotropismo positivo, fototropismo positivo, hidrotropismo negativo, termotropismo negativo ou quimiotropismo negativo. Então, gente, vamos pensar assim. Vamos pelo o que cada um quer dizer. Geo é terra, certo? Geotropismo seria um crescimento positivo. Seria o quê? Um crescimento positivo o quê? Para a terra. Seria para baixo. O que tem um crescimento geotrópico positivo? As raízes das plantas, por exemplo. Ela cresce o quê? Para baixo. Em direção o quê? À terra. Fototropismo positivo. Foto, a gente sabe que é luz. Positivo vai ser o quê? Um crescimento em direção à luz. O fototropismo positivo, crescimento em direção justamente à luz. Quem faz isso normalmente? As plantas, né? As folhas. Normalmente, planta ela cresce o quê? Em direção à luz. Ela cresce justamente para cima. Então, ela tem um crescimento fototrópico positivo. E aí já está até a resposta, né? Que ela diz que as artêmias, elas crescem, elas começam a subir em direção ao gargalo. O que tem no gargalo? Uma lâmpada branca. Então, a resposta vai ser um fototropismo positivo, vai ser um crescimento em direção à luz. Aqui está assim, hidrotropismo negativo. Vamos usar hidrotropismo, termotropismo, quimiotropismo. A gente só usa mesmo geotropismo e fototropismo. E que a gente usasse esse termo de hidrotropismo negativo. Seria um crescimento para a água. Ao contrário da água. Beleza, mas como seria em direção de negativo de temperatura, que é uma coisa que a gente não usa, químio a gente também não usa. Então, nesse caso, a resposta vai ser justamente a B. Ficou claro? Sim, ficou sim. Essa questão é super tranquila, tá? É bem de boas. Essa Ela é bem de boas. Eu vou dar, são 7h33. Vou dar um intervalo aí de 10 minutinhos, 7h43 a gente volta. Pode ser? pode ser. Então tá. Vou dar esse tempo aí depois a gente volta, faz algumas bio, e a gente pode fazer as outras questões de bio 1.
estão me ouvindo? Tem que responder, nem que seja no chat, porque não consigo ver ninguém, nunca sei se tem alguém ou não. Vou começar, então. Vamos dar continuidade? Agora vamos falar do reino vegetal um pouco. E depois a gente parte para um pouco para Bio1, assim, para vocês tirarem dúvida de vocês, se vocês tiverem dificuldade em algum assunto, seja de Bio2 também, enfim. Então, vamos lá. Essa questão 39 aqui, eu acho que eu martelei com vocês algumas coisas dessa questão. Durante a sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. Aí a gente tem as hepáticas, antóceros e os musgos, que seriam as briófitas, licófitas e pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. Aí ele vai e bota aqui na legenda, que da alga verde, né? Começou, a partir dali teve um evento evolutivo, que são os embriões protegidos no gametófito, que deu origem às hepáticas e todas as outras. No 2, são os tecidos condutores verdadeiros, seria o xilema e o floema, que nós falamos, né? Seria as plantas vascularizadas. 3, formação do tubo polínico, que a gente não tem o tubo polínico nas pteridófitas, beleza? A gente só tem nas gimnospermas e nas angiospermas, a gente viu isso. Por quê? Você vai ter aí uma conquista completa desse ambiente terrestre. Lembra que você não vai... as plantas elas não vão mais ressecar, a questão do embrião, vai passar o pólen pelo tubo polínico e vai conseguir fertilizar, né, lá o óvulo da planta. 4 vai ser a polinização pelo vento, que teve nas gimnospermas, e no 5 a produção de frutos, que simplesmente bem restrito às angiospermas, né? Ele fala assim, a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número 1, 2, 3, 4 ou 5. Qual é essa? D. 4. Peraí, esse D que você respondeu em relação a essa questão, né, Yuri? Só para eu confirmar. Então, polinização... Não. No 4, ela diz mais sobre as sementes serem aladas, ok? Se você tem uma semente alada, ela vai conseguir, né, ir de uma planta para outra com uma maior facilidade, de uma planta de um local para o outro com maior facilidade pelo vento.
A aquisição evolutiva, que permite a conquista definitivamente do ambiente terrestre, vai ser a 3, a formação do tubo polínico. Por quê? Ela é comum das gimnospermas e das endospermas, tá? É algo comum entre esses dois grupos de plantas, de vegetais. E o que acontece? A 4, ela está aí meio que mostrando de uma forma mais restrita as gimnospermas, tá? E o que aconteceu? Que você formando o tubo polínico, você vai conseguir fazer com que o pólen, justamente ele entre pelo tubo polínico e fecunde o óvulo, tá? O lance isso acontece tanto nas gimnospermas quanto nas angiospermas. A gente tem que prestar bastante atenção aqui nessa árvore do que é compartilhado pelos grupos, beleza? O embrião protegido no gametófito, ele é compartilhado por todos esses grupos finais. Tecidos condutores verdadeiros, ele é compartilhado daqui das licófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O 3, ele é compartilhado só entre as gimnospermas e as angiospermas. A produção de fruto, por exemplo, é só das angiospermas. Beleza? Então, nesse caso, a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do plantas indicado pelo número 3. Vai ser a forma que é ter ainda. Gente, vocês estão aí? Vocês estão vivos? Estão prestando atenção? Sim. É que tinha dado uma travada aqui. Se acontecer alguma coisa de trabalho, vocês podem me avisar, tá? O Yuri, eu sei que ele está respondendo, agora o Wesley falou. Seguindo. Vou abrir um pouco a porta para ver se o Wi-Fi melhor. Essa 40. O plantio por estaquia é o método de propagação de plantas no qual partes de uma espécie são colocados no solo para produzir novas gerações. Na floricultura, é comum utilizar o caule das roseiras para a estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule. A auxina, gente, é um hormônio da planta que ela estimula a proliferação de células. E é basicamente, ou seja, um hormônio que ele é muito produzido no crescimento dessa planta, tá? E eles falam assim, a utilização de auxinas no método de estaquia das roseiras contribui para floração da planta, produção de gemas laterais, formação de folhas maiores, formação de raízes adventícias ou produção de compostos enéticos. O que é estaquia? Gente, a estaquia é basicamente aquela coisa de vó, de pegar uma mudinha da planta, botar num pau, assim, né, no tronco, no cotoquinho, botar na terra e deixar a muda crescer. Ao invés de você semear, ao invés de você plantar aquela semente, você vai planta não. Ao invés de você semear e botar a semente na terra, né, todo aquele crescimento, você pega uma mudinha e coloca ela ali na terra até ela justamente se ela crescer, né? Se multiplicar. E aí, qual que vocês acham que é a utilização de auxinas, ou seja, você colocar muito hormônio que vai estimular o crescimento dessa proliferação de células, vai contribuir para o quê?
Vamos lá. Produção de gemas laterais ou formação de raízes adventícias? Quem falou que é produção de gema porque acha que é de gema, e quem falou de formação de raízes adventícias acha que é raízes adventícias? Gostei, hein? Gostei das respostas. Eu não sei, porque eu já vi esse processo que você corta assim, coloca a plantinha para ela dali brotando como se fosse uma gema na lateral, né? Porque aquilo da roseira se chama de gema, né? Aquela partezinha. Eu imaginei. Então, gema, ela é bem comum em em todos os vegetais, inclusive é da onde justamente cresce galhos e ramos e tudo mais. É justamente dessas gemas é onde saem algumas folhas e tudo mais. Por isso E que a até outra foi a formação. que Fala. podar acima delas, né? Para você poder fazer aquela ramificação, não é isso? Quando vai podar a planta. Exatamente, exatamente. O que a galera faz com o bonsai, que ele fica todo pequenininho, é porque você tem uma ação de auxina muito grande sempre no pico dessa árvore, da planta, né? Por isso que ela sempre cresce para cima. E aí, quanto mais ela cresce para cima, o que que acontece? Diminui a concentração de auxina embaixo, e aí você começa a ter o crescimento de galhos para o lado. O que que fazem com o bonsai? Desde pequeno, já começam a cortar ali o bonsai em cima, para estimular o crescimento para o lado dele, para ter vários raminhos, né, vários galhos. Por isso que o bonsai, ele é gordinho, assim, entre aspas, né, a copa dele, ele é grandinho em volta, mas ele é todo pequetucho, ele é todo pequenininho, beleza? É justamente por isso. Aí vamos botar aqui, ó. Ela responde como AD, que é, na verdade, para formação de raízes adventícias. Aqui, ó. A utilização de auxinas sintéticas no método de propagação vegetal por estaquia tem uma finalidade de promover a formação de raízes. Dessa forma, as estacas apresentam a maior probabilidade de enraizar e originar novas mudas. Esse crescimento que ela faz é justamente para ela, ao invés de produzir a gema lateral. Entendeu? A partir disso que eu te expliquei da crescimento. É porque normalmente ela fica a auxina, ela é nas extremidades da planta, entendeu? É no pico e mais ali embaixo. Então ela vai crescer para baixo. Essa produção das gemas laterais, esse crescimento lateral, é quando você tem uma menor quantidade de auxina. Então, você vai usar muita auxina para crescer para baixo ou crescer para cima. Se você quer crescer para o lado, como se fosse bonsai, você vai cortar essa parte apical e você vai diminuir essa quantidade de auxina. Ficou claro, pessoal? Ou ainda está meio nebuloso? Não, não, entendi. Entenderam? Então tá. Gente, então vamos mais 8 horas. Tem algumas questões aqui de citologia, tem algumas questões que a gente fala de ciclo de Krebs, um pouquinho de genética. Calma aí. Alguns que vão misturar os dois. Vocês querem fazer? Vai pegar um pouquinho da parte da Noemi também. Sim, professor. Beleza. Me digam, antes da gente fazer essa, o que vocês têm mais dificuldade nessa parte da biologia? Olha só, o que eu quis fazer com vocês, eu mostrei para vocês, é que o Enem, ele tem muita parte da ecologia, essa coisa de magnificação trófica, eutrofização, ações ambientais.
bem-estar, né? O que eles chamam de bem-estar social e ambiental, questão de esgoto. O Enem, ele é muito assim. E eu quis mostrar para vocês que uma coisa ou outra ela é mais conteudista, mas a gente consegue, né, pescar justamente a biologia, principalmente nessa interpretação de texto. Mas assim, eu sei que alguns conteúdos a gente tem dificuldade, e quais que vocês acham, quais que vocês gostariam que eu desse uma revisada aqui, assim, rapidinho, explicasse por alto para vocês? Genética. Ia falar isso, Genética. a parte genética, Genética. antes de olhar aquela que quando tem mais de um fenótipo envolvido. Mais de um fenótipo envolvido? Tá, eu vou pegar então, ao invés da gente fazer uma questão, eu vou. Rapidinho, eu vou pegar uma aula que eu tenho aqui disso e a gente dá uma revisada. Segunda lei de Mendel. Vocês querem só dessa segunda lei de Mendel ou mais ou menos do início? Da primeira lei também. A primeira também, se puder, professor, por favor. Dá uma revisada a zona, hein, galera? É isso aí. Ó. Qualquer dúvida, gente, por favor, fala no microfone, quem tá com o microfone. Fala, fulaninho de tal perguntou isso, assim, assado no chat, tá? Não precisa ter problema de me interromper, porque senão eu vou ficar saindo da tela, muito chato. Fica muito ruim. Aqui, gente. Revisão de conceito. Isso aqui são coisas que vocês precisam ter na mente de vocês. O que é um gene? O gene, ele é a unidade básica da hereditariedade. É o segmento, ele é um pedacinho de uma molécula de DNA. Por que a unidade básica da hereditariedade? Porque é isso que o pai, mamãe, vai passar para seus filhos, beleza? O gene, ele vai ser um pedacinho daquela sua molécula de DNA. O genoma, por sua vez, ele é um conjunto de todos esses segmentos, que vai ser, no fim das contas, um genoma humano, ou um genoma de um macaco, ou um genoma, ele vai ser o conjunto de tudo isso, né? E ele vai ser composto pela sequência de 23 pares de cromossomos, ou 46 cromossomos. Esse é o nosso genoma, tá? O genoma, ele seria a molécula de DNA. Só que a gente não tem só uma molécula de DNA, certo? A gente tem 23 pares de cromossomos, né? A gente tem aquela rapaziada toda embolada em estonas, são 46 cromossomos. Locus gênico é um local de um determinado gene em cromossomo. Então, vamos lá. Você tem lá o seu genoma, você tem uma molécula de DNA enorme. Aí eu falo, eu quero analisar meu gene, sei lá, CR5. O gene CR5. Eu quero botar esse gene no meu DNA, porque eu quero achar ele aqui nesse mundaréu de letras para poder estudar ele. Aí vocês vão virar para mim e vão falar, o locus gênico desse gene é tal. Ou seja, o locus gênico é o local, né, naquela fita de DNA que o seu gene específico que você quer analisar está disposto. Beleza? Sim. Show de bola. Agora, um alelo.
Isso é uma coisa muito confuso, eu acho, no geral, de se definir. É assim, variações de um gene que ocupam o mesmo locus gênico em cromossomos homólogos. Meu Deus, professora, milhões de termos. O que são os cromossomos homólogos? A gente tem um cromossomo 1, 2, 3, 4, até lá o 23. Sendo que o nosso 23º é o que a gente chama de cromossomo sexual, né? Beleza. Só que a gente tem 23 cromossomos? Não, a gente tem 46. Por quê? A gente tem 2 cromossomos do tipo 1, a gente tem 2 cromossomos do tipo 2, 2 cromossomos do tipo 3. Por quê? Porque a gente recebeu um da nossa mãe e um do nosso pai. Show? Então, aquele cromossomo que a gente recebeu do nosso pai do tipo 1 e o cromossomo que a gente recebeu da nossa mãe do tipo 1 são os cromossomos homólogos, ok? Vamos supor que é um cromossomo ali que... Gente, o cromossomo ele vai ser expresso em diversas formas. O cromossomo que diz respeito à cor do meu olho, por exemplo. Vamos simplificar aqui. Ele é o cromossomo 3. Beleza. Eu recebi o cromossomo 3 da minha mãe e eu recebi o cromossomo 3 do meu pai. E eles são cromossomos homólogos. Deu para entender? É a definição de cromossomos homólogos. Aí vamos lá. O alelo. A gente já viu que o locus gênio é o local. E aí você tem um gene que você lá no cromossomo 3, né? E o outro gene lá no que vai dar a cor do seu olho, tá? Disposto no cromossomo 3. E o gene que está disposto no cromossomo 3 que você recebeu da sua mãe também dá aí vai ser expressa a cor do seu olho. Beleza. Só que o alelo, eles vão estar ocupando o mesmo locus gene. O lance é que o alelo ele vai ser a variação desse gene. E aí a gente fala azão, azinho, Bzão, Bzinho. Mas vamos tentar visualizar isso de uma outra forma. Pensa assim, o meu gene é a cor amarela, tá? Pensa que um gene é a cor amarela. E você pode ter variações dessa cor amarela. Quais variações você pode ter? Você pode ter aquele amarelo ovo, você pode ter um amarelo pastel, você pode ter um amarelo, sei lá, gente, que parece da cor do sol, meio laranja, assim. Isso seriam os alelos. Você tem o gene amarelo, geral, e você tem os alelos, que são as variações. Seria o amarelo ovo, amarelo pastel, o amarelo, sei lá, cor de pôr do sol. Deu para vocês entenderem? Por quê? Essas Sim. variações, esse amarelo ovo, esse amarelo pastel, eles seriam o azão, ele seria o azinho, ele seria, sei lá, um outro A, né? Eu só falo isso para vocês conseguirem se situar. Porque quando a gente fala, azão, azinho, eles são diferentes. Mas ele é qual gene? Gene A? É do gene A. Só que a gente ainda não tem uma outra formação de A para poder dizer. Era como se fosse um A cursivo e a variação dele é aquele azão bastão e o azinho bastão, sabe? Uma coisa meio assim, é meio doido. Mas vocês precisam ter isso na mente. O que é o alelo? O alelo ele vai ser justamente essa variação. Aí aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês na imagem. O locus, você tem aqui os cromossomos homólogos, né? O locus limpando, o gene é um pedacinho, e os alelos vão ser essas variações. Você tem o azão, você tem o azinho. E você pode ter cromossomo com os homozigotos, que são azão, azão ou azinho, azinho, e os heterozigotos, que são azão, azinho. Beleza? É isso. Aí vocês estão vendo, ó, você tem um cromossomo da sua mãe, um cromossomo do seu pai. E isso você forma o quê? Cromossomos homólogos. E os alelos, vocês estão vendo que eles estão no mesmo locus, são cromossomos diferentes, mas eles formam um par, mas eles estão, ó, justamente compartilhando, eles estão dispostos em lugares
como que se diz? Parecidos, né? Localidades parecidas nos cromossomos. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Sim. Aí a gente tem o genoma genético, e é o que a gente herda, né? O hereditário, e o fenótipo, que ele vai ser a expressão. E aí, vamos supor, você pode ter gêmeos com o mesmo genótipo, né? Com o mesmo DNA, mas, mesmo sendo gêmeos idênticos, eles vão expressar esse gene, eles vão ter um fenótipo relativamente diferente. Você vai ver, um tem um olho um pouco maior, outro tem um olho um pouco menor, o outro, sei lá, tem o rosto mais redondo. Mesmo que eles sejam idênticos, univitelinos, não adianta. Vão ter diferenças, beleza? E aí tá, o Mendel, na primeira lei dele, ele fala que cada caráter, ou seja, o fenótipo, é determinado por um par de fatores que se segregam por ocasião da formação dos gametas, indo apenas um fator de cada par para cada gameta, que é, portanto, puro. O que é isso? Eles se segregam por ocasião da formação dos gametas, ou seja, quando você forma um gameta, vai um para um lado, para uma célula, e o outro vai para outra célula. De apenas um fator, ou seja, vai um azão para uma célula e o azinho para outra célula. Beleza? Eles vão ser separados. De cada par para cada gameta, que é, portanto, puro. Pureza de gametas. Por quê? Beleza, eu tô lá fazendo lá a minha... produzindo os meus óvulos. Beleza. Quando rolou meu óvulo, eu fiz a meiose, né? Rolou meiose, formei meu gameta. O meu gameta, ele é o quê? N. Não é 2N, ele vai ser N. Ele só tem 23 cromossomos. Ou seja, ele só está carregando um A, o azão, ou um azinho. Por quê? Porque quando ele encontrar um espermatozoide lá na fecundação, ele vai formar um indivíduo 2N, e o indivíduo pode ser azão-azinho, azinhozinho, azão-azão, porque encontrou lá um espermatozoide que também é puro. Então, gente, o gameta, pensa só, o gameta que é N, que é o espermatozoide e o óvulo, ele vai ser sempre puro. Por quê? Ele só vai ser azão, ou ele só vai ser azinho, ou ele só vai ser bezão, ou ele vai ser bezinho. Eventualmente, quando fecundar e você formar um indivíduo 2N, né, aquele embrião 2N, aí você pode ter os que a gente chama de híbrido, né, azão-azinho. Enfim, entenderam? Acho que foi. Vamos lá. Aí a gente vai falar. Aí você vai ter parental. O Mendel pegou os puros, né, só que não fossem azão-azinho, azinho-azinho, essas coisas. E ele misturou todo mundo. Ah, é porque eu fiz isso num quadro com os outros alunos. Tudo bem. O que acontece aqui, gente? Na amarela pura, ele pegou... amarelo é uma característica dominante. É o azão-azão. Se vocês tiverem um caderno, alguma coisa aí para anotar, vocês anotem. O verde puro é o recessivo. Seria o azinho-azinho. Quando ele cruzou essa rapaziada, a primeira geração foi toda amarela. Mesmo sendo híbrida, mesmo sendo azão-azinho, ela vai ser amarela, porque o azão, ela é o quê? É dominante em relação ao verde. Nesse cruzamento, você não tem híbrido. Você tem híbridos, mas você não tem verde. Você não vai ter nenhum homozigoto recessivo. Você não vai ter nenhum azinho-azinho. Porque a amarela pura é só azão-azão. Então, quando você fizer ali o cruzamento, você só vai ter amarelos, beleza? Azão-azinho, azão-azinho, azão-azinho. Ok. Aí, na segunda, se vocês... É porque quando eu dei essa aula, eu usei Game of Thrones como exemplo. Tá?
Isso você formou a F1, que é amarelas, que tem algumas amarelas híbridas. Todas amarelas, algumas homozigotas e algumas heterozigotas, né? Azul. Aí o Mendel, ele chegou e ele cruzou de novo elas entre si, azão azinho com azão azinho. Quando ele cruzou essas duas amarelas e azinho, ele viu que ele tinha, no fim das contas, 3 ervilhas amarelas e uma ervilha verde. Ele falou, cara, o que que tá acontecendo? Por que que eu vou ter uma verde? Porque tanto uma quanto outra tem um gene recessivo. Quando elas cruzaram, que seria o azinho, quando elas cruzaram, elas formaram, em algum momento, um indivíduo azinho, que demonstrou o quê? Qual o fenótipo dele? Verde, a cor verde. Beleza. E todas as outras foram amarelas. Ah, todas as outras são azão? Não, uma é azão, porque ela pegou o azão de uma amarela híbrida e de outra amarela híbrida, beleza. E as outras são azinho. Por quê? Porque eu pegou o azão de uma e o azinho do outro, azão de uma e azinho do outro. Só que elas expressam a cor amarela justamente porque a cor amarela é dominante, em relação ao genótipo azão. Beleza? E aí aqui seria para fazer o quadrado de Punnett, gente. Só que, né, não dá para fazer aqui. No fim das contas, o Mendel, ele fez uma relação de proporção, né? Que você vai ter, nessa primeira lei, no genótipo, uma proporção de 2:1. Mas isso daí a gente não costuma ver muito, não. O importante mesmo é a proporção fenotípica. Ou seja, como elas se expressam, como elas são visualmente. Que são 3. Ah, professora, isso é importante? Sim, sabe por quê, gente? Isso facilita muito na hora de fazer questão, tá? Porque é só vocês botarem uma regrinha de 3 que vai facilitar muito a vida de vocês. Deixa eu botar aqui no meu computador para carregar. Vai facilitar muito a vida de vocês. Porque se eles falam assim, você teve 200 descendentes desse cruzamento. Você fica, putz. E aí ele te diz assim, quantos que vão ter o fenótipo parecido com um dos pais? É só fazer uma regrinha de 3. Eu vou explicar para vocês como. Vai facilitar a vida. Essa questão aqui é fácil. Essa questão aqui, vamos fazer essa. Ó. Em um grupo de roedores, a presença de um gene dominante azão determina indivíduos com pelagem na cor amarela. Entretanto, em homozigose, ela é letal, ou seja, provoca a morte dos indivíduos no útero. Já o alelo recessivo, essa questão mais difícil, depois eu faço. Eu vou passar o panorama geral e depois eu falo com vocês dessas questões. Vocês querem que fale de dominância incompleta e intermediária ou querem ir direto para a segunda lei de Mendel? Pode ir para a segunda, professora. Tá. É porque isso aqui é uma parte mais teórica mesmo. A segunda lei de Mendel. Os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas onde se combinam no acaso. O que ele está falando? Que os alelos de diferentes genes se segregam independentemente na formação dos gametas. O que é isso? Se você tem
um alelo que diz em relação à cor do olho. Você tem um alelo que diz sobre, sei lá, a forma do seu olho, ele vai se segregar de forma independente. Eles não necessariamente vão juntos, tá? Ah, ele tá tudo grudado. Não, vai cada um para um canto de forma independente, cada um por si, não tem essa. Eventualmente, tá? Isso era o que o Mendel falava, tá? Eventualmente, descobriram que um gene pode ir sim junto com o outro. Mas por quê? Porque às vezes esses genes eles estão muito próximos um do outro. O locus gênico deles é muito próximo dos alelos. E aí, quando rola a separação, né, lá dos cromátides, pode sim um gene ir junto. O Mendel diz que o Mendel não sabia disso, tá, gente? Ele dizia que era 100% independente. A ideia é ser sim independente, só que eventualmente pode acontecer de junto por eles estarem muito próximos, tá? No genoma. Mas isso a gente só foi descobrir agora com o avanço da genética e tal. E como é que é isso? A segunda lei de Mendel. Ao invés de você só fazer azão, azinho, você faz azão, 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 azinho, bezão, bezinho também. Você só vai justamente juntar essas letras. E aí você vai formar aquele quadrado de Punnett muito maior. Por quê? Você está juntando mais duas características. E aí, galera, isso vai parece dar uma confundida, mas o que eu digo para vocês? Tenha as proporções em mente, tá? Se na primeira lei de Mendel você tinha 3:1, 3:1 sendo 3 o quê? O fenótipo dominante e o 1 sendo o fenótipo recessivo, no caso amarelo e o verde, nesse daqui é bom vocês também terem mais ou menos essa proporção de 9, 3, 3, 1. 9 para 3 para 3 para 1. Ok? Essa proporção. Aqui tem a imagem bonitinha. Essa proporção, ela não vai ser tipo, verde e amarela, né? Porque, obviamente, você aqui está colocando a textura da ervilha. Mas aí o que você vai pensar? A maior quantidade, o 9, vai ser sempre das duas características dominantes, beleza? Vai ser, no caso, amarela e lisa. Se a amarela e a lisa, ou ele pode falar preta e crespa, se isso for tipo um cabelo preto e crespo, tá? Se essas duas características elas forem dominantes, provavelmente o maior número de indivíduos, esse 9 aqui, vai ser justamente dessas características dominantes, de lisa e amarela, ou de preto e crespo. O 3 e o 3, ele vai ser desse meio aqui, ela vai ser o quê? De uma cor, que nesse caso é amarelo, e a outra textura que pode ser dominante. Aí, cara, nesse caso, vai ser o quê? Você vai ter 3 rugosas amarelas, ok? Porque o amarelo é o dominante, mais o recessivo é o rugoso. Como você vai ter outros 3 de uma característica dominante, mais uma e a outra característica recessiva, tá? Nesse caso, são o quê? 3 de uma característica dominante, amarela. E qual outra característica recessiva? Rugosa. O outro 3 vai ser qual a característica dominante? Lisa. E qual vai ser a característica recessiva? Verde. Beleza? E o 1 vai ser, obviamente, o indivíduo que vai ter as duas características recessivas, que são as mais difíceis de se conseguir, que no caso é a verde e a rugosa. Deu para entender essa lógica que eu tentei fazer aqui com vocês? Sim. Mesmo? É isso, vocês têm sempre pensar
nessa proporção. Tenha isso na cabeça de vocês, porque vai facilitar bastante na hora de fazer contas, sabe? Porque tem continha e te pede. Olha só, para mostrar para vocês mais claro, botando a meiose aí no meio, para ver se vocês conseguem visualizar isso bem. Você tem aqui, ó, cromossomos homólogos. Azão, azão, azinho, azinho, bezão, bezão, bezinho, bezinho. Aí você sofreu a meiose 1. Dividiu quem? Os cromossomos homólogos. Tá vendo que é independente aqui? Você vai ter azão, azão, bezão, bezão, azinho, azinho, bezinho, bezinho. E aí depois você vai ter a segunda meiose, que seria a mitose da meiose, né? E você vai dividir essas cromátidezinhas. E olha, é independente. Azão, bezão, ou azinho, bezinho. Vamos ver agora uma outra configuração, que ao invés dos grandões ficarem de um lado, eles ficam de lados diferentes. Aqui você tem uma de um lado, né, o quadro da sua célula, o azão e o bezinho, e do outro um azinho e o bezão. Dividiu, beleza, os cromossomos homólogos, 2N, fez a meiose de novo, N para cada um. Você vai ter o quê? Um azão e um bezinho, um azão e um bezinho, o outro vai ser um azinho e um bezão, e um azinho e um bezão. Vocês estão vendo que, no geral, essas duas células, ela tem azão, bezão, azinho e bezinho, né? Só que eles vão se segregar independente um do outro. A questão aí é em qual posição que eles estão. Ah, tá em posição, um tá do lado, um tá embaixo, outro tá do lado. Mas, assim, é o que importa. Mas, no fim das contas, eles não dependem de um do outro para serem separados. Ah, não, o azão só pode ficar ali com o bezão, e o azinho só pode ficar com o bezinho. Não, não importa. Depende de como a célula vai se organizar na hora da divisão, tá? Isso é só uma coisa para vocês verem. Aqui ele fala, um par de genes situados em cromossomos autossômicos não homólogos. Cada um dos genes possui 2 alelos com relação de dominância entre si. Beleza. Foi cruzado um indivíduo duplo homozigoto dominante. Ou seja, o que é um duplo homozigoto dominante? Ele é dominante tanto para a característica da cor, quanto para a característica da textura. Vamos botar assim. E aí, você tem um amarelo liso com um duplo homozigoto recessivo, ou seja, um verde rugoso, tá? Homozigoto recessivo seria verde ou rugoso, duplo homozigoto, 2 vezes recessivo, né? Obtendo-se a geração F1. Ok. A gente já viu que quando você cruza 2 indivíduos puros, a geração F1 aqui, ó, ela vai ser sempre esse híbrido aqui, ó. Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Aí depois você pega isso e faz a geração F2 no quadrado de Punnett. Com o quadrado de Punnett, a gente tem justamente essa proporção, 9 para 3 para 3 para 1. Aí vamos lá. Essa foi entrecruzada e obtiveram-se 352 descendentes. Esses 352 descendentes, galera, é o quê? É sim, marque no seu cartão resposta o número esperado desses descendentes, que serão machos, com o mesmo fenótipo dos seus pais. Vamos por partes. Qual o fenótipo dos pais? Vai ser esse daqui. Vamos fingir que a gente está falando de ervilha. O fenótipo dos pais vai ser o quê? Liso e amarelo. Beleza? Que ele é aqui esse duplo híbrido. Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Aí para e pensa, gente. Olha só, eu quero saber todos que vão ser lisos e amarelos, né? Todos os filhos lisos e amarelos, ou seja, todos os filhos parecidos com o pai, com os pais. Nesse quadrado de Punnett aqui, você tem o quê? Um total de 16 indivíduos, né? Você tem 9 lisos amarelos em 16 indivíduos. Vocês podem fazer uma regrinha de 3 aí, que vai salvar a vida de vocês. Vocês colocam que
352 está para 16. Não, mentira. 16 está para 352, tá? Assim como 9 está para x. Você não precisa fazer esse quadrado todo de Punnett. Por quê? Porque você já sabe de cabeça qual é a proporção da F2 na segunda lei de Mendel. Então, se vocês estiverem com um papel aí, papel e uma caneta, façam essa conta. Vou escrever aqui. 16, que é o total do quadrado de Punnett, está para 352, que é o total de descendentes que você tem lá na questão. Como 9, que é aqueles parecidos com os pais, né? Está para x, que é o que você quer descobrir, né? A quantidade de descendentes parecidos com os pais. É só cruzar isso daí. Então, 9 vezes 350 e... Tem que fazer isso na calculadora, porque a professora não é uma máquina. 9 vezes 352 divididos... Isso dá 3.868. Dividido por 16. Você tem aí 198 indivíduos. Parecidos o quê? Com os pais. Beleza? Você tem 198 indivíduos amarelos lisos. Ok? Tá. Na sua questão, galera, ele fala assim, que serão machos com o mesmo fenótipo. O que isso quer dizer? Terão os mesmos fenótipos dos pais e serão machos. Gente, eu não sei se vocês lembram em probabilidade na matemática que o I, né? O I, ele quer dizer o quê? É multiplicação, beleza? Quantas chances, quantos por cento de chances vocês têm em ter um filho homem ou um filho mulher? 50%, né? Você tem 50% de chances de ter homem e 50% de chances de ter um descendente mulher. Vou botar macho e fêmea aqui melhor. Macho e 50%, que a gente está falando de vegetal, né? Bem, isso e uma questão de, como que se fala? De fração. Em fração é o quê? Meio. 1/2. O que você vai fazer? A sua quantidade total de descendentes iguais aos pais, o total é 198, né? Só que a gente quer saber os parecidos com os pais e que sejam machos. Então, a gente vai fazer 198 vezes 1/2. 198 divididos por 2 vai ser 99. Então, a quantidade, ó, o número esperado destes descendentes, que serão machos com o mesmo fenótipo dos seus pais, vão ser 98 descendentes machos, amarelos e lisos. Muito confuso? Ou deu para entender? Você ficou calado?
Oi, gente, estou esperando a resposta de vocês, se vocês deixaram confusão ou se vocês entenderam. Então, eu explico de novo. Eu entendi, professor. Eu entendi também. Conseguiram entender, então? Então, show. Tá, vou ver se eu dou continuidade. Eu acho que tem que saber é justamente isso. O lance é que, às vezes, você tem um gene que vai anular o outro. Eles interagem com uma única característica. Mas um pode anular o outro, que é dos labradores. Questão do albinismo mesmo. É fazer quando você tem genes recessivos, a atuação dos genes responsáveis pela pigmentação da pele. O que acontece? Na primeira lei de Mendel, a gente só está vendo uma característica, né? Então, se ele é azinho, ele vai expressar uma característica específica, né? Só que, nesse caso, você pode ter um gene, como você tem mais de um gene interagindo, né? Mais de um alelo interagindo aí, o que vai acontecer é que um pode inibir a ação do outro. Aí ele fala, cara, olha só, aqui você não se cria porque eu não vou deixar. Que é o caso da pelagem dos labradores. O labrador, quando ele tem um gene dominante, dominante de A e de B, ele vai ser preto. Agora, se ele é um homozigoto para um alelo e ele é homozigoto, se ele é homozigoto para um gene, mas ele é heterozigoto para o outro gene, ele vai ser marrom. Agora, se ele é homozigoto no Bzinho, Bzinho, quando você tem essa homozigose do recessivo, ele vai justamente anular a ação da pigmentação. Nesse caso, qual que vai dar pigmentação ao cachorro? O A, né? O A vai dar essa pigmentação preta para o seu bichinho. E está interagindo aí com o B também, que vai ajudar a dar interação nessa cor. Quando você tem o azão, que é o dominante e o Bzão, você vai ter um labrador preto. Agora, se você tiver o azinho, nesse caso, o azinho não inibe a parada, né? E você tem um Bzão, você tem um homozigoto para A, mas o cachorro é heterozigoto para B, ele só vai ver cor de chocolate, ele só vai ver aquela coisa meio desbotadinha. Mas o pulo do gato se o seu se o seu cachorro for homozigoto para o Bzinho, que é o gene que vai anular a pigmentação, que é o A, não adianta você ter azão, não adianta ele ser heterozigoto, ser o dominante, porque o B vai justamente anular a ação do pigmento do cachorro. E aí ele vai vir branco. E normalmente o albinismo é isso. Normalmente é uma pessoa que tem esses genes que anula a ação da pigmentação. Seja albinismo, tipo, entre os humanos, seja albinismo no que a gente chama de reino animal, né? Porque a gente é animal também. Mas de forma natural, né? Aqueles tigres albinos super raros de se ver, é justamente isso. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? A minha dica nessa parte de Mendel é vocês terem a proporção na cabeça, na mente, tá? Bem trabalhadinho, que aí vai facilitar muito na hora de fazer as questões.
Essa parte é a mais puxadinha mesmo. Ela é chata, ela é bem chata. Mas juro que quando entra na cabeça, entrou. Assim, vocês conseguem resolver super rapidinho. Eu acho que o que vocês precisam prestar atenção, gente, é conseguir interpretar aquele heredograma, prestar bastante atenção nisso, e prestar bastante atenção quando ele fala macho e, ou eles falam, é porque às vezes eles não colocam o e, né? Só fala, descendentes machos de coloração igual ao dos pais. Se falou macho de coloração igual aos pais, ou fêmea de coloração diferente, é porque eles querem o quê? O sexo e a característica. Então, prestem atenção nisso. Prestem atenção nessa. Quando vocês vão ter que multiplicar pela probabilidade de ser macho ou de ser fêmea. Eu acho que isso, assim, é o principal para vocês. Tenho, então, a proporção na cabeça, que vai facilitar a conta se eles pedirem, tá? É só fazer essa regrinha de 3 que eu mostrei para vocês. No quadradinho de Punnett, quando é menor na primeira linha de Mendel, vocês não precisam ter. Vocês podem fazer o quadrado de Punnett para visualizar, mas é 3:1. E na F2, quando é aquela F2, quando é segunda lei de Mendel, o quadrado de Punnett tem um total de 16 indivíduos e a proporção é 9, 3, 3, 1. Isso facilita saber o total e saber a proporção, tá? Vocês vão conseguir matar a questão bem rapidinho. É isso. Proporção, conseguir ler o heredograma e ficar ligado se eles estão perguntando se o sexo importa, se o sexo não importa, para vocês multiplicarem pela fração de 1,5. Beleza? Quando isso que você falou fêmea e o fenótipo tal, aí no caso multiplica, então, no caso é meio, né? Porque você vai ser só uma fêmea entre duas opções, né? E multiplica pelo outro, é isso? É isso. Porque quando ele fala, então, Eliciane, qual é a probabilidade de você ter uma criança que seja mulher, uma filha, né, mulher, com a cor do cabelo igual ao seu? Aí você vai falar, é para ter a cor do cabelo igual ao meu e seja uma menina, entendeu? É porque nem sempre eles colocam esse e no enunciado. Eles deixam para você, né, ter esse pulo do gato. Eles são espertinhos. Mas é basicamente isso. Porque em matemática, quando é E, a gente multiplica, e quando é O, a gente soma, né? Então, isso daí se aplica na biologia também. É probabilidade. Entendi. Então, show, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida? Tudo certo? Não, clareou bem. Bem clareou. Tá bem. Então, tá bom, gente. Calma na hora de fazer as questões. Prestem atenção ao enunciado, porque muitas das vezes, já falei com vocês, a gente viu hoje, inclusive, reforçou isso. Tem dicas, preste atenção ao que ele está falando para conseguir direcionar a resposta de vocês. Tem anunciado que é só para confundir, mas tem só aquela encheção de linguiça, mas tem anunciado que ele realmente ajuda, que ele realmente é importante. Então é isso, ter calma e uma coisa muito importante que eu já percebi assim entre os alunos, ter confiança em si, tá? Eu acho que a autoconfiança ela é essencial. Já tive aluna falando, acho que a resposta é tal, e estava acertando e ficava nessa com medo de errar. Gente, é ter confiança em si mesmo, tá? Se bater uma dúvida, você acha que foi necessário isso, dá uma revisada e tal, mas confie em si, confie em se você acha que a mudança, você tem que fazer a mudança de resposta,
faz confiante. Entendeu o que eu falo? A questão é, o mundo é dos caras de pau. E os caras de pau têm o quê? Confiança. Então, respirem fundo, prestem atenção, confiem na resposta de vocês estudaram. E é isso. E sigam também aquelas dicas do Romeu que ele mandou no grupo, que são muito bons. Beleza? Do Romeu foi ótimo. Aquelas dicas dele são ótimas. Gente, é isso. Estou mandando ótimas energias para todos vocês. Estou torcendo, eu sei que vocês são bons, vocês são espertos, vocês já pegaram várias coisas, tiraram várias dúvidas hoje. Porém, é isso que a gente viu aí, a biologia, a interpretação de texto e bom senso também, né? Para quem for continuar para a UERJ, da semana que vem, né? A gente está aí, vamos falar mais algumas coisas, fazer umas provinhas da UERJ, um bom preparatório, que o UERJ é um pouquinho mais específico. Mas, para quem não for, ótima prova. Amei acompanhar vocês, amei estar aqui ensinando, passando, falando de biologia, que é uma coisa que eu amo. E espero que vocês tenham absorvido, assim, né, desse meu amor, dessa minha admiração pela biologia. Espero que eu tenha tocado algum de vocês, assim, de certa forma, com isso. E é isso, gente. Obrigada, boa noite, bom descanso e boa prova. Valeu, professora, obrigada. Eu vou continuar para o UERJ, então, até semana que vem. Muito bom.